reverência à campanha nessa noite. 2 Reis, capítulo 5, versículo 3 e versículo 10, por gentileza. Todos não procuram, agradeço primeiramente a Deus, por mais essa misericórdia que nos concede. Também ao nosso querido cooperador Leonardo Bellamino, por mais esse voto de confiança. E agradeço a companhia dos irmãos que vieram comigo, Meu primo José Armando sempre está conosco, meu amigo irmão em Cristo, irmão Ezequiel, continua abençoando no braço de Deus, na mão do Senhor. Minha tia Marilânia, agradeço pela companhia também, Deus continue abençoando cada vez mais. Irmão, contrários, amém? 2 Reis, capítulo 5, versículo 3 e versículo 10, por gentileza. Versículo 3, subtítulo diz: Naamã é curado da lepra. Tema da campanha, os 7 mergulhos de Naamã. Primeiro elo, Deus continua abençoando. Versículo 3 diz, querendo referenciar também a nossa cooperadora Terezinha, uma mulher guerreira do Senhor, feliz em ver ela novamente também, bastante tempo que não via ela. Coisas que ela tem escutado e ouvido passar dentro de casa, muitos não aguentariam, mas é uma mulher guerreira, feliz em ver a cooperadora Terezinha também, muita consideração enorme por ela. Versículo 3, Versículo 3 diz: E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. 10 a igreja no 3, por gentileza, versículo 10 do 2 Reis 5. 1, 2, 3. Então Eliseu me mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo ao santo nome do Senhor. Primeiro elo dessa campanha, os 7 mergulhos de Naamã. Uma palavra bem conhecida, bem explorada. Nosso irmão Daniel também chegou aí agora, Deus continua abençoando. Uma passagem bem explorada, bem conhecida, nós conhecemos ela, mas como costumo dizer, não a palavra em si, mas as revelações da palavra se renovam a cada dia e a cada momento que a qual nós abrimos ela. Não entrar em introdução hoje, entrar diretamente na mensagem, de acordo com o que nos faz entender o Espírito Santo, agradecendo também ao cooperador e aos demais da igreja pela reverência à palavra do Senhor, que, como costumo dizer, que talvez alguns irmãos não sei se já passaram por isso, às vezes nós vamos em certas igrejas, não julgando mal, mas às vezes ali 2 horas de corrida de fogo, 2 horas de oportunidades, aí quando chega a hora da palavra, 15 minutos, 10 minutos, ou seja, esquecendo que a parte principal do culto é a palavra, porque o louvor para nós adorar o Senhor, a oração fortalecer nosso espiritual, para fortalecer nossa intimidade com o Pai, o jejum fortalecer nosso espiritual, mas somente o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem o louvor para louvá-los, tem a oração para fortalecer a nossa intimidade com o Pai, e o jejum para fortalecer nosso espiritual, mas somente a palavra transforma, liberta, cura, leva para o céu. A palavra vai te dizer nesse 2 Reis, capítulo 5, nos primeiros versículos, acabamos de ler, versículo 3 e versículo 10, mas vendo, analisando e percebendo, podemos analisar e perceber nos primeiros versículos, em que a qual, um certo período, os irmãos conhecem bem a palavra, houve uma guerra, como antigamente no Velho Testamento havia muitas guerras, e dentre elas Deus estava com seu povo, com seus escolhidos, e dentre estas guerras houve esta ocasião em que a qual houve esta guerra entre os israelitas e os sírios, ou seja, o povo de Israel guerreando contra o povo da Síria. E a palavra vai te dizer nos primeiros versículos que a qual nesta ocasião, no meio deste episódio, ali o povo da Síria pega uma menina. A Bíblia não fala, não cita o nome dela, mas diz que pega uma menina e leva para a casa do chefe dos exércitos, ou seja, chamado por Naamã, personagem protagonista desta passagem de 2 Reis, capítulo 5. E a palavra vai te dizer que
esposa de Naamã. Ou seja, nesta parte já nos faz entender o Espírito Santo que para tudo era um propósito. O Senhor, quando quer abençoar, o Senhor, quando quer operar nas nossas vidas, Ele arruma vários tipos de meio para, através daquele meio, haver algum propósito e por fim nos conceder uma vitória. Costumo dizer que a qual eu, você, só de nós estarmos vivos já somos um propósito. Só de Deus permitir, de nós abrirmos nossos olhos a cada manhã, ou seja tarde, seja noite, seja madrugada, independentemente do horário que nós acordarmos, somente a permissão de Deus, que agora nos permite acordarmos, já há algum propósito em nossas vidas. Nada acontece em vão, nada acontece por acaso, mas algo o Senhor tem para operar através das nossas vidas. E o que acontece neste episódio, menina cativa, prestando serviço para a esposa de Naamã. E a palavra vai dizer que Naamã era um homem de nome e renome, considerado varão de Deus, homem valoroso. Era um cara, em outras palavras, com todo respeito a se expressar, mas somente quem estava dentro da casa dele sabia como estava a sua situação. Por fora ele cobria com a sua vestimenta, mas em casa, quando ele trocava de roupa, a sua família, a sua esposa, aquela menina, via que no interior, por dentro da roupa, havia uma lepra. Nesta parte já nos faz entender o Espírito Santo do Senhor, que a qual vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual, quando de fato são assim, Naamã lá fora, homem guerreiro, chefe dos exércitos, homem de nome e renome, mas somente quem estava na casa dele sabia que no seu interior, na sua pele, ele era um leproso. Lá fora guerreiro, dentro de casa leproso, lá fora homem valoroso, dentro de casa ele era o inferno. Que é qual quantos que demonstram ser uma coisa que não são, entre os irmãos da igreja é uma coisa, na escola é outra, no serviço é outra pessoa, e em casa é outra pessoa. Na igreja é um tipo de palavreado, em casa é outras palavras que o Espírito Santo tem que tampar os ouvidos. No meio do irmão é com roupa, em decência e ordem, mas em casa purifica todo à vontade. Papai, como eu costumo dizer, papai e mamãe não está vendo, o pastor não está vendo a nossa verdadeira face, mas sempre costumo citar na carta das revelações de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 e vice-versa, se dizer que a qual na visão do apóstolo João, ele avistou um varão todo de branco, e vice-versa dizer, os seus pés como um latão reluzente, e no começo do versículo, e os teus olhos como chama de fogo. Ele tem os teus olhos como chama de fogo. Aquilo que você esconde do seu pai, aquilo que você esconde da tua mãe, aquilo que você esconde dos irmãos da igreja, aquilo que você esconde do teu pastor, não tem como encobertar diante daquele que tem os teus olhos como chama de fogo. Nada passa batido diante dos teus santos olhos, e se não se consertar a tempo, naquele grande dia, no juízo final, vai ser cobrado. Ela demonstra um tipo de humildade ao dizer para a mulher de Naamã, oxalá, em outras palavras, o significado é quem dera. Quem dera se isso acontecesse, oxalá, se o meu Senhor Naamã conhecesse ao meu Senhor que está em Samaria, ou o profeta que está em Samaria, certamente ficaria curado. Olha, irmãos, a situação
cativa, prestando serviço. Não estava como filha do casal, na mãe de sua esposa, não. Estava prestando serviço como se fosse uma escrava, como se fosse uma empregada, uma menina, uma criança. Mas olha o coração dela, querendo o bem de Naamã. Oxalá, se ele conhecesse o meu Senhor, o profeta que está em Samaria, certamente Naamã seria curado. A menina que está cativa, como se fosse uma empregada, trazendo solução para os seus senhores. Ela poderia ter pensado: eu estou prestando serviço para ele, estou aqui como uma escrava, uma empregada, eu sendo criança, uma menina. Eu sei que pode solucionar o problema dele, mas não estou nem aí para ele, não. Não, negativo. Ela poderia pensar assim, mas não. Ela pensou: quem dera se o meu Senhor, que me trata como uma empregada, presta um serviço para ele, quem dera se ele conhecesse ao meu Senhor, certamente ele seria curado desta lepra. Vivemos no meio de uma nova geração em que a qual quantos estão lutando ao contrário, totalmente oposto da humildade e do exemplo desta menina. Ela, sendo escrava, como se fosse uma empregada, se preocupou e quis o bem de Naamã. Muitos desta nova geração do dia de hoje estão guerreando ao contrário, estão guerreando o errado, ao invés de manter a união entre os irmãos e guerrear contra o adversário de nossas almas, contra Satanás. Não, estão guerreando entre si. Aí é onde se cumpre, onde estavam os sinais dos últimos dias, quando Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, versículos adiante, que por sinal que está próximo de vir a vida do Filho do Homem, haverá filho matando pai, pai matando mãe, irmão matando irmão, nação contra nação, reino contra reino. Na área material tem se cumprido, mas se cumpre também na área espiritual. Há irmão matando outro irmão na fé. É um irmão querendo pregar, parece que a igreja virou competição. Ao invés de um estender as mãos para o outro para ajudar, na verdade estende a mão, mas para afundar. Ah, o irmão não prega não, eu prego mais do que ele. Ah, se fosse eu que estivesse louvando, aconteceria milagre. O irmão é taquara rachada, eu canto melhor do que ele, eu prego melhor do que ela, a minha oração chega do céu, a oração dela não passa do teto. Ei, não sou eu que faço alguma coisa não, irmão, não é você que faz alguma coisa não, somos apenas um instrumento na mão do Senhor. E ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus em nossas vidas. Você prega, mas quem liberta é o Espírito Santo. Você louva, mas quem toca nos corações é o Espírito Santo. Você faz jejum, mas quem fortalece o espiritual é o Espírito Santo. Você ora, você clama, você intercede, você suplica, mas quem opera, quem age, quem faz o quem faz o sobrenatural, quem faz o impossível através de nossas vidas é somente Ele. Então toda glória, todo louvor, toda adoração é somente para Ele. Sem Ele nós não somos nada. Aí a mulher de Naamã chega até a ele: ó, a menina falou isto, isto e isto. Aí Naamã, por respeito e por reverência, o que ele faz? Ele poderia muito bem: não, me leva lá agora, menina, nesse teu Senhor, esse profeta aí de Samaria, que é como é o profeta Eliseu. Não, ele leva o caso até o seu rei, porque ele era chefe dos exércitos da Síria. Mas mesmo ele tendo a posição que ele tinha, nome e renome que ele tinha, ele reconheceu que independentemente da situação que ele estava, da posição que ele estava, havia alguém superior a ele. E em prestação de reverência foi até o seu rei.
da Síria. E disse: ó, isto. Aí o que o rei faz? Vou mandar cartas para o rei de Samaria, avisando que um dos meus, no caso Naamã, está indo até lá para ser curado. Já nos vem outro entendimento acerca desta parte da reverência de Naamã. Repetindo, independentemente da posição que ele tinha, independentemente da autoridade que ele tinha, independentemente do conhecimento que ele tinha, ele reconheceu que havia alguém superior a ele e ele precisava reverenciar, precisava respeitar. E assim leva o caso ao rei. Vivemos no meio de uma nova geração em que a qual na obra do Senhor não há esse tal respeito, não há esta reverência. Eu vou ir na igreja, não vou comunicar o meu dirigente, não, ninguém me manda, ele não é meu pai. Ei, você tem um dirigente que precisa pedir permissão a ele sim. Eu vou abrir uma campanha, mas não vou falar nada com o pastor não, o pastor não precisa saber, eu sou missionária, eu sou cooperador, eu sou presbítero. Ei, você tem um pastor e deve a total satisfação a ele sim, a alguém superior a você, a alguém superior a mim, e eu preciso respeitar ao meu dirigente, preciso prestar conta ao meu dirigente, preciso dar satisfação sim ao meu dirigente, ao meu pastor. E o rei manda cartas até o rei de Samaria. E o que ele faz? Rasga suas vestes. Rapaz, acabamos de ter uma guerra agora entre Israel, Samaria, contra o povo da Síria. Agora este rei, depois de guerrearmos um contra o outro, não que diz com essas palavras, apenas palavras diferentes, mas no mesmo sentido. Agora ele manda carta falando que vai trazer um dos deles para cá, para eu curar. Eu sou algum Deus para curar ou dar enfermidade? Eu sou algum Deus para matar ou ressuscitar? Aí alguém escuta, o profeta Eliseu. Aí ele diz: ó rei, o que é isso daí? Mandaram uma carta aqui falando que vai mandar um dos deles lá da Síria para eu curar. Aí o profeta Eliseu disse: não é com o senhor não, rei. Eu sei o que está acontecendo. Manda vir, manda trazer este homem. Então saberá que há profeta em Samaria. Manda trazer este homem, que assim, para a glória de Deus, saberão que há profeta em Israel. Sabe o que é isso, irmão? Profeta mantendo a palavra, o profeta mantendo a sua autoridade, profeta que a qual não teme a nada, não é um profeta de balela, não é um profeta apenas de palavra que diz: eu faço, eu aconteço, eu expulso demônios, através da minha vida enfermo é curado, mas quando aparece o manifestado, ele já começa a tremer na base, como já dizem, quando aparece aquela irmãzinha do coque, já marchando, falando em revelação, o falso profeta já treme na base, e ela vai revelar o meu pecado. Ei, ou você é profeta, ou você não é, ou você é homem de Deus, ou você não é, ou você é mulher de Deus, ou não é. Não adianta fingir que é uma coisa sendo que é outra. A mulher pode dizer: se não consertar tempo, a casa vai cair. Uma hora da noite, mas sem vergonha. Quantos que já passaram vergonha ao fazer uma revelação na carne? É isso que eu te digo, a pessoa dizer: não tem nada a ver esse negócio de revelação na carne. Quantos que passaram vergonha ao expulsão de endemoniado? O endemoniado ter mais autoridade do que ele. Rapaz, quem é você para me repreender? Eu vejo o que você faz na sua casa, eu vejo como você maltrata a tua esposa, eu
Fazer a obra do Senhor, irmão, é mais sério do que nós tenta imaginar. Como costumo dizer, homem de Deus que é homem de Deus, independentemente do lugar, sempre continua sendo homem de Deus. Mulher de oração que é mulher de oração, independentemente do lugar, sempre continua sendo mulher de oração. Profeta que é profeta em todo lugar. Homem de Deus que é homem de Deus, é homem de Deus em todo lugar. Homem de palavra que é homem de palavra, é homem de palavra em todo lugar que estiver. Servo de Deus que é servo de Deus, é servo de Deus em todo lugar. Serva de Deus que é serva de Deus, é serva de Deus em todo lugar. Cidadão do céu que é cidadão do céu, é cidadão do céu em todo lugar que estiver. Cristão que é cristão, é cristão em todo lugar que estiver. É cristão na escola, é cristão no trabalho, é cristão em casa, é cristão na igreja, é cristão na rua. Mantenha a tua verdadeira identidade. Glória! Deus Santo, poderoso, aleluia! Aí o que acontece? A palavra vai te dizer que Naamã leva presentes, muda de roupas reais, prata, como presente para o profeta, que é o profeta Eliseu. E ali ele para na porta da casa do profeta Eliseu. E ali o servo do profeta Eliseu, chamado Geazi, ele diz: ó, o homem chegou, Naamã chegou. Aí Naamã veio para ser, entre aspas, não está escrito assim, mas com certeza é isto. Naamã veio na expectativa, está escrito porque ele falou depois, retrucou depois. Veio na expectativa de ser recebido pelo profeta Eliseu. Mas quando ele chega na porta do profeta Eliseu, quem veio atender, a palavra vai te dizer, o seu servo Geazi. Por ordem do profeta Eliseu, ao dizer, ó, fala para ele ir até o rio Jordão, mergulhar 7 vezes. Na 7ª vez ele vai ser curado. Aí vem Geazi recepcionar a Naamã. Ó, o profeta falou isso, isso e isso, para o Senhor mergulhar no rio Jordão 7 vezes. Na 7ª vez o Senhor vai ser curado. Oh, aleluia! Aí Naamã, com a sua vestimenta real, seguido pelos seus soldados, começa a retrucar: que é isso? Não tem os outros rios, Abana e Farpá, rios mais limpos, mais bonitos de Damasco? Aí eu chego aqui, ao invés do profeta vir me atender, ele manda outro me atender, e além do mais, manda eu mergulhar no rio mais sujo daqui, que é o Jordão. Não vou não. Aí vira as costas, já quase indo embora. Aí um dos seus disse: mas meu Senhor, pensa bem, se ele te pedisse alguma coisa simples, ou alguma coisa difícil, pior do que isso, o Senhor não iria fazer para poder ser curado? Mas o que ele te pede é só para mergulhar, mesmo que o rio é sujo, mas é uma coisa simples. Se ele te pedisse algo pior, com certeza o Senhor iria fazer, porque o Senhor veio aqui para ser restaurado da lepra. Aí Naamã pensou bem, voltou e foi mergulhar no rio Jordão. Foi na primeira vez, nada. Segunda vez, subiu, levantou, nada. Terceira vez, nada. Quarta, quinta, sexta. Aí na 7ª vez, como os irmãos já conhecem a passagem, olhou para a sua pele, e a palavra nesse 2 Reis, capítulo 5, versículo adiante, diz que na 7ª vez que Naamã mergulhou e se levantou, a sua pele estava limpa como a pele de uma criança. Mas na 7ª vez, poderia ser na primeira, na segunda, na terceira, mas foi na 7ª vez.
voltando um pouco, retrocedendo. Até então ele não queria mergulhar porque era o rio mais sujo daquela região. Aqui nos faz entender o Espírito Santo, e conforme ao propósito desta campanha que o Senhor colocara no coração do seu servo, cooperador Leonardo Bellamino, é de que servindo para mim também, né? Não é querendo apontar para ninguém, não. A palavra corta aqui para depois cortar lá. O propósito dessa campanha é de quebrar a nossa soberba, é de quebrar o nosso orgulho. Vivemos no meio de uma nova geração, em que de fato, quantos são assim? Dá um irmãozinho humilde, aí passa no irmão José Armando, Pai do Senhor, meu irmão. Dá um abraço, vai da tia Marinane, Pai do Senhor, que ele seja bem-vinda. Vai do irmão Ezequiel, Pai do Senhor. Aí subiu de membro, subiu para obreiro, aí o nariz sobe junto. Já não dá mais a paz, só dá de longe, Pai do Senhor, irmão. Já não vai mais cumprimentar o irmão. Aí já quando que vai subindo a sua honra de Deus, o seu cargo ministerial, o nariz vai subindo junto. É o simples irmão, Pai do Senhor, irmão. Aí subiu de cargo, dá Pai do Senhor só de longe, nem abraça mais. Aí vai subindo de cargo, e quando que vai subindo de cargo, a humildade só vai descendo e o orgulho vai crescendo. Quando tinha um carro velho, vamos de carona, irmão, vamos. Tá andando a pé, você mora longe, vamos, entra aí. Aí comprou um carro zero, ih, rapaz, o irmão vai sujar o meu carro. Ou algum outro bem materiais, algum automóvel, já vai perdendo a humildade, já vai perdendo o seu primeiro amor, já vai perdendo o seu amor pelo próximo, a sua união. E o propósito, repito, dessa campanha é de quebrar toda a soberba, é de quebrar todo orgulho, porque é os olhos de Deus, independentemente de pele clara ou de pele escura, temos o nosso mesmo valor, independentemente se tem carro ou se anda a pé, o valor aos olhos de Jesus é o mesmo, independentemente se tem condição financeira boa ou se é humildezinho, o amor de Jesus por nós é o mesmo. Diferencia da cor da pele, diferencia das condições financeiras, mas quando a pessoa morre, da mesma forma que o rico vai para o buraco, vai para o sepulcro, é o mesmo lugar que o pobre, o humildezinho vai também, no mesmo caixão, seja de madeira, seja de bronze, seja de prata, mas vai ser o caixão da mesma forma, o mesmo pó desta carne, da nossa pele que vai virar pó, tanto de um rico, do humildezinho, vai ser a mesma coisa, vai ter o mesmo fim, independentemente se for para o céu ou se for para o inferno, não vamos levar nada, vai ficar tudo aqui sobre esta terra. Aí foi na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e na sétima, a sua pele se tornou como a pele de uma criança. Aí vem o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Primeiro versículo 1 ao 7 de Lucas 18. Diz que aquela mulher, aquela viúva, em tal região ia todos os dias pedir para que o rei resolvesse a sua causa, fizesse justiça na tua causa. Aí no dia, faz justiça na minha causa. E o rei, não vou fazer não. Aí no outro dia, faça justiça na minha causa. Não, rei, não vou fazer não. O rei não temia a Deus e nem respeitava os homens. Assim a palavra se refere. Mas de tanto ela persistir, de tanto ela insistir, de tanto ela perseverar, o rei resolveu de fazer justiça na causa dela. Para que ela não venha mais nos importunar, vamos fazer justiça na causa dela. E o Senhor disse, não sou eu também assim? Que mesmo sabendo que você precisa,
mas eu quero ouvir da tua boca, você orando, você me buscando, você pagando preço, você insistindo. Aí veio o versículo 8: porventura, quando vier o Filho do Homem, quando vier o Filho do Homem, porém, quando vier o Filho do Homem, porventura não achará, porventura achará fé na terra? Eis que vos digo que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura lhe fará, porventura encontrará fé na terra? Comparando a fé desta mulher, ela insistiu todos os dias até que aquele rei fez justiça na causa dela. A Naamã persistiu nos mergulhos até chegar no sétimo, e no sétimo ele recebeu a sua cura. Levanta a tua mão, por gentileza, para receber uma tal profecia. Profetizamos nesta noite que, independentemente do tempo que passar, pode passar 2 dias, 3 dias, 2 semanas, 5 anos, mas se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pode demorar o ano que demorar, pode passar o tempo que for, mas na hora certa e no momento certo, Deus irá te abençoar. Fecha a mão, abaixando, recebendo a vitória, por gentileza. Aí vem Naamã com os seus carros, que eles não lembram, lá atrás foi dito, que ele veio com os seus carros cheios de presente, muda de roupa, reais, pratas. Depois que ele foi curado, veio, né, com a sua carruagem, seus soldados, voltou lá na porta do profeta Eliseu. Aqui, ó, deu certo, fui curado. Fica aqui, ó, essas mudas de roupas reais, essas pratas para você. Ao profeta Eliseu: não posso receber tal coisa, porque eu não fiz nada, quem fez foi ele. Aí eles sentiram Naamã: não, toma, em forma de gratidão pelo que aconteceu, pela solução que através de você veio na minha vida. Não, eu não posso receber nada, porque eu não fiz nada, quem fez foi ele. Ah, então tá bom, aí Naamã vai embora. Aí Geazi, olhando aquilo, deixou a ganância falar mais alto no seu coração, a avareza. Aí vai lá atrás, Naamã embora, aí Geazi, ó. Aí Naamã olha para trás, para a carruagem ali, porque eu acho que eles mudaram de ideia. O servo de profeta Eliseu está vindo atrás de nós. Para aí, ele quer alguma coisa. Aí Naamã desce da sua carruagem e vai de encontro com o Geazi. E aí o que aconteceu? Aí Geazi, pegando mentira, falou: não, o meu senhor mudou de ideia, ele quer receber esses presentes sim. Aí o Naamã, chefe dos exércitos da Síria, manda 2 dos seus arrumar 2 sacos com as mudas de roupas reais e as pratas, e ajudar Geazi a levar para casa. Aí quando chega na porta da casa do profeta Eliseu, onde estava o servo Geazi, ele fala: não precisa guardar lá dentro não, deixa comigo aqui. Aí pega as 2 bolsas, esconde, pega outra, esconde, agradece, e eles vão embora. Aí Geazi passa perto do profeta Eliseu, como se nada tivesse acontecido. Aí o profeta Eliseu: aonde você estava? Aí Geazi: não, eu não estava em lugar nenhum não. Aí o profeta Eliseu: não sabeis que aonde você foi, o meu coração também foi? Em outras palavras, não sabe tu, mentiroso, que aonde você foi, quando você foi, o meu Deus, que a qual eu tenho intimidade, ele já me revelou tudo. E esta avareza, por causa da avareza e de ter pegado o presente que não era para pegar, a lepra que estava em Naamã passa para
alguma coisa, foi o meu Deus. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual quantos estão fazendo da casa de Deus como se fosse um comércio. Wesley Hugo, vem pregar na igreja, irmão Wesley. Eu até vou, mas não vou por menos de 10 mil reais. É a Marisa. Irmã fulana, eu soube que você está louvando, você é levita, vem louvar na minha igreja. Eu até vou, mas não vou por menos de 5 mil reais. 5, 10 mil? Falando por baixo. Porque tais pregadores aí, de nome e renome, tais levitas, estão cobrando muito mais do que isso. Faz uma oração por mim, faço. Mas você tem que me dar alguma coisa. Mas tem a passagem que a qual Jesus Cristo entrou dentro do templo e viu que ali estavam os cambistas e derrubou a mesa onde eles estavam vendendo passarinhos, fazendo da casa de Deus como se fosse um comércio. E ali disse: ó, aqui não é comércio não, mas aqui será chamada casa de oração. Virou comércio, só vai pegar na igreja se pagar um tal quantia de dinheiro, só vai louvar se pagar tal quantia de dinheiro. Aí vem a pergunta, como eu sempre costumo dizer: quantos que o Espírito Santo nos cobrou para por misericórdia nos conceder o dom de pregar? Quantos que o Espírito Santo cobrou para conceder o talento, conceder o dom para a levita louvar? Cobrando para louvar a Deus, irmão. Cobrando para pregar a sua palavra. Quantos que o Senhor nos cobrou para nos conceder o dom da cura, de orarmos e qualquer tipo de enfermidade ser repreendida, jogada por terra? Com certeza o Espírito Santo não nos cobrou nada por nos conceder tais dons e tais talentos. Porque eu vou querer cobrar para pregar a palavra de Deus? Para que eu vou querer cobrar para louvar e adorar o santo nome do Senhor? Para que eu vou querer cobrar para fazer oração, sendo que quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem age é Ele? Sem Ele não podemos fazer nada. E até isto, naquele grande dia, vai ser cobrado. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, já terminando. Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste a tua primeira caridade. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 4. Mesmo que falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada me valeria. Mesmo que falasse a língua dos homens, se não tivesse amor, de nada me valeria. Ainda que eu apresentasse o meu corpo em chama, em sacrifício como uma tocha viva, se não houver amor, de nada me valeria. Ainda que eu distribuísse a metade ou todos os meus bens aos pobres, se não houver amor, de nada me valeria. Aí retrocedendo, voltando, Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste a tua primeira caridade. Em outras palavras, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Aí no Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que fazem a vontade de meu Pai. Versículo 20 de Mateus 7. E mudo naquele grande dia me dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu louvei, em teu nome eu sapateei, em teu nome eu curei, em teu nome expulsei demônios. Aí no versículo 23 do mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 7, ele responderá abertamente: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais
Senhor, eu nunca faltei uma consagração. Sim, mas não foi por amor. Nunca faltou uma consagração, mas rebaixava quem não podia ir e se achava superior por conta disso. E finalizando, quer pregar? Pregue, mas pregue com amor. Quer louvar? Louve ao Senhor, mas louve com amor. Quer fazer a obra? Faça, mas faça a obra do Senhor com amor, porque se não eu tiver amor, tudo que fazer, todo esforço, todo pagar de preço será perca de tempo, porque até a falta de amor naquele grande dia também será cobrado. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.